Olá a todos! Hoje vamos falar sobre febre. Como podemos monitorizar a temperatura do nosso bebê e quais os sinais e sintomas de alerta a que devemos estar atentos. Na espécie humana, a temperatura corporal deve variar entre os 36 e os 37 graus. É óbvio que isto é um valor médio. Cada um de nós tem uma temperatura corporal média diferente. Essa temperatura vai variando ao longo do dia, vai variando ao longo da altura do ano, vai variando se for monitorizada em diferentes partes do nosso corpo e, portanto, nem todos nós temos a mesma temperatura média. O que importa é a definição de febre, que é a elevação de cerca de 1 grau centígrado sobre a nossa temperatura média. Existem outras causas para o aumento da temperatura, nomeadamente insolações, exposições a temperaturas muito altas, o uso de roupas muito quentes, queimaduras, a prática excessiva de exercício físico. Mas as causas mais frequentes são as infecções, sejam de causa vírica ou de causa bacteriana. A febre em si não é uma doença, é um sintoma e normalmente benigno. Podemos monitorizar a temperatura usando vários tipos de termómetros e usando várias partes do corpo. Este modelo de termómetro, tornou-se muito popular, por assim dizer, neste momento de pandemia, porque é um termómetro que permite avaliar a temperatura corporal em várias zonas do corpo e sem contacto físico direto. Portanto, em termos de higiene é ótimo. Mas já havia utilizá-lo de forma incorreta. Hoje em dia a maioria dos termómetros são digitais, podem usar qualquer modelo, mas tenham atenção que além de poderem descalibrar, têm que ler as instruções e utilizá-lo segundo as indicações do fabricante. Ou seja, este termómetro deve ser utilizado para as zonas do corpo que eles indicam e não é simplesmente encostar, por exemplo, a um braço e monitorizar a temperatura. A distância e isso influencia o resultado final. Depois temos este tipo de termómetros, que são os que devem ser usados nas crianças mais pequenas. Antigamente eram termómetros de vidro, hoje em dia ainda se vendem, mas já não têm mercúrio, e este é um termómetro digital e que é o mais utilizado para, como eu disse, para as crianças mais pequenas. Depois temos ainda outros tipos de termómetros que permitem, por exemplo, monitorizar a temperatura em vários locais, nomeadamente a temperatura timpânica. Relativamente aos locais onde podemos monitorizar a temperatura corporal. Nas crianças com menos de 3 anos, o ideal será uma monitorização retal. Deverão colocar o vosso bebê em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, deitadinho. Tentem segurá-lo bem e introduzam apenas a ponta metálica no ânus do vosso bebê e aguardem até ao sinal sonoro do termómetro. Depois temos outro tipo de temperatura, como a temperatura axilar, que antigamente era a mais utilizada, que consiste em colocar a ponta metálica debaixo da nossa axila e forçarmos o nosso braço contra o nosso corpo. Nas crianças mais pequenas, com menos de 3 anos, isto tem que ser feito com a ajuda de um adulto. Ou seja, devemos sentar a criança no nosso colo, colocar o termómetro e sermos nós a fazer força no braço. Depois temos a temperatura timpânica. Esta é uma forma mais rápida e higiênica de monitorizar a temperatura corporal, mas só deve ser utilizada em crianças com mais de 3 anos, senão o valor não é muito fiável. Depois temos a monitorização oral, que só pode ser utilizada em crianças com mais de 4, 5 anos, porque não é fácil. Não é simplesmente introduzirmos o termómetro dentro da nossa boca. O termómetro tem que ser colocado debaixo da língua. E tem alguns cuidados, que é o primeiro, a criança não pode ter ingerido alimentos nos últimos 30 minutos. E a permanência do termómetro, normalmente estes termómetros digitais apitam ao fim de 1 minuto. Mas para termos um valor mais fiável, o termómetro deve ficar pelo menos 3 minutos na nossa boca. Vocês podem utilizar estes ou mais uma vez os termómetros de vidro, mas têm sempre que permanecer debaixo da língua cerca de 3 minutos. Como eu também já referi, temos os termómetros que permitem leituras da pele, que são os que são mais utilizados hoje em dia. É importante, como eu também já disse, terem atenção o local em que vão utilizar e também a distância a que monitorizam a temperatura. Relativamente à higiene e limpeza dos termómetros, devem ter atenção que um termómetro que é utilizado de forma regular para monitorizações retais provavelmente não deve ser utilizado para uma monitorização oral. Mesmo assim, no fim de cada utilização, os termómetros devem ser lavados com água fria e sabão e depois desinfetados com álcool e novamente passados por água fria e secos. Devem ser guardados secos para aumentar a sua durabilidade. Agora, relativamente à temperatura normal. Muitas vezes eu ouço os pais a trazerem os filhos ao hospital afirmando que eles têm febre. E muitas vezes isso não é verdade. Estes valores que eu vou falar agora correspondem à temperatura corporal nas crianças.
E nós consideramos febre quando tem uma temperatura axilar ou oral superior a 37,6. Consideramos febre também uma temperatura timpânica superior a 37,8 e uma temperatura retal superior a 38 graus. Nas crianças com menos de 3 meses, é de valorizar a febre. É de valorizar uma febre que dura mais que 5 dias, em que a temperatura é acima de 40 graus, seja axilar, timpânica, ou acima de 41 graus, se for uma temperatura retal. Uma febre que está associada ao aparecimento de manchas na pele nas primeiras 24, 48 horas desde o início da febre. Uma febre que está associada a um bebê ou uma criança com falta de ar, ou seja, que respira muito rápido, respira com dificuldade, que está a ficar cansada, apresenta os lábios roxos, se tem expectoração de cor castanha, amarelada, com mau cheiro, se tem convulsões associadas, se tem vômitos incoercíveis, se, por exemplo, a criança apresenta uma urina com um cheiro fétido, turvo ou mesmo com sangue, uma criança que apresenta uma sede insaciável, uma dificuldade em mobilizar algum dos membros ou mesmo dificuldades na marcha, um bebê que tem um choro que nós não conseguimos consolar de alguma forma, que apresenta gemido, isso é muito importante num bebê, o gemido é um sinal de alarme. Uma criança que tem uma dor perturbadora que nós também não conseguimos gerir de outra forma, ou mesmo quando a febre não cede aos antipiréticos comuns. Nestes casos, devem recorrer a uma unidade de saúde. Coisas que não devem fazer em casa. Não devem dar banho de água fria. A diferença de temperatura é muito grande, não estamos a contribuir para que o nosso bebê consiga controlar bem a sua temperatura corporal. O máximo que podem fazer é utilizar um banho de água morna se realmente o vosso bebê tiver uma temperatura muito alta que não consigam controlar. A utilização de álcool também não é recomendada. Espero que tenham gostado destas dicas. Se tiverem um tempinho, não se esqueçam de subscrever o meu canal e vemo-nos num dos meus próximos vídeos.